Começando o programa Mesa dos Notáveis, cumprimentando a você que sempre está conosco. Obrigado pelo carinho da audiência. Estamos ao vivo pela Vinha FM no Dial 91.9, também pelo nosso aplicativo no seu smartphone ou pelo portal vinhafm.com. Para aqueles que gostam de assistir o Mesa dos Notáveis, estamos também no YouTube da Vinha FM. Você pode sempre acompanhar lá todos os programas. Deixa o seu like, comenta, deixa a sua pergunta, opinião, se inscreva no nosso canal e acompanhe todo o conteúdo da Rádio Vinha. E é importante dizer que o programa Mesa dos Notáveis de hoje também tem a produção de Honória Dietz, com os trabalhos técnicos de Zessé Antônio e Pedro Fonseca. Todos aqui apostos para colocar o melhor conteúdo para você. Hoje nós vamos falar da construção da imagem pessoal e profissional. Ouvinte, você já parou para pensar que a sua roupa, sua maneira de falar, todas as coisas que te rodeiam dizem muito a seu respeito? É engraçado que a vida se tornou muito exposta, né? As pessoas estão nas redes sociais, as pessoas estão pessoalmente também muito mais expostas, porque agora os relacionamentos estão intensos. Tem um aplicativo que você só ouve, como Clubhouse, tem um aplicativo que você coloca imagem, como Instagram, e tantas outras variantes aí que nós vamos falar isso e muito mais no programa de hoje. Eu vou começar cumprimentando ela, que não precisa nem de bem-vindo, porque ela está em casa. Sidmar Martins é a nossa consultora de empresas, especialista em desenvolvimento profissional e também apresentadora do programa Carreira de Sucesso. Sidmar, bem-vinda, né? De volta a casa, você que está toda semana aqui com a gente, inclusive apresentando. Obrigado por comparecer. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui. Sou da casa, me sinto super à vontade e confortável nessa casa que tem me acolhido, a minha Carreira de Sucesso, com tanta generosidade, com tanto carinho. E hoje estamos aqui para falar um assunto super relevante que diz respeito a todos nós. E inclusive, Sidmar, eu vou aproveitar que no início, antes de começar o programa, a gente comentou isso, eu repito no ar para o ouvinte ouvir, porque não tem jeito de não falar. É uma mesa muito bonita hoje aqui, né? A gente está falando de construção da imagem, então ninguém melhor para falar de construção de imagem do que pessoas que construíram muito bem a sua imagem. Então, acompanhando também a Sidmar, está aqui na minha direita a Fabiana Lima, que é especialista em marketing de redes sociais e diretora da Luxor Media. Fabiana, obrigado por comparecer, bem-vinda. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando o meu conhecimento, para vocês aprenderem mesmo como lidar nas redes sociais, como usar as ferramentas a seu favor, para a sua empresa, para o seu lado pessoal, e tomando os seus certos cuidados também, né? Porque ao mesmo tempo que a rede social ela veio para agregar, ela também veio para trazer alguns lados que nós precisamos ter cuidado com as crianças, com todo esse pequenos detalhes que a gente tem que estar ali vigiando mesmo. Com certeza, a rede social ela seleciona bem, né? Ela coloca ali bem separadinho os grupos que tem uma estratégia para expor um conteúdo, seja pessoal, seja da empresa, e também seleciona aqueles que não têm esse talento e acabam fazendo de uma maneira que não dá resultados. Exatamente. Já nós vamos falar disso. Aí eu te pergunto, ouvinte, tem como falar de construção de imagem pessoal sem falar na sua roupa? Tem ou não tem? Tem, Jessé? Como não tem? Nós recebemos aqui para completar o nosso time, querida Keila Moura, que é consultora de estilo e também personal stylist. Keila, obrigado por comparecer, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite para falar de um tema que é tão relevante, né? Eu acho que diante de tudo que nós estamos passando, se torna mais relevante ainda a gente tomar cuidado com essa construção mesmo da nossa imagem, tanto pessoal quanto profissional. Perfeito. Vamos então iniciar e eu já digo para o ouvinte que o WhatsApp está disponível. Envie sua mensagem pelo 9999-72005. Já abraço aqui o Hélio, a Sara da Igreja Amigo Íntimo, já manda mensagem abraçando. Cida, a nossa querida Lourdes também está aqui. O Rogério e tantos outros. Envie sua mensagem. Você que tem perguntas, opiniões. Eu acho que esse tema vai falar muito conosco, porque poucas pessoas param para falar de imagem pessoal. E quando o tema vem à tona, você descobre que existem especialistas que vivem um resultado por produzir a sua imagem. Então eu vou estender que eu cumprimentei a Sidmar primeiro. Já começo com você, Sidmar. Tem resultado você produzir a sua própria imagem? Ou você ser você mesmo é o essencial? Perguntinha capciosa, né, Guilherme? Mas olha, primeiramente eu quero parabenizar aquela pessoa, aquele profissional que está se preocupando com a sua imagem.
merece todo parabéns, porque com certeza vai trazer resultado. É um investimento que a pessoa mais vai ver com maior facilidade e assim, agilidade os resultados, ou positivamente ou não, né? Então é algo muito relevante. Não sei se elas querem falar agora, mas eu gostaria de continuar dizendo que quando a gente constrói a imagem, tem dois conceitos muito básicos, que é a dualidade e a credibilidade. O que vem assim a dualidade? É a que a pessoa tem ou não tem, ou seja, ou eu tenho uma boa imagem ou eu não tenho. Inevitavelmente, algum desses conceitos você vai se encaixar. E essa construção, ela vem pela formação dos nossos hábitos, nosso comportamento, os nossos conceitos, as nossas palavras, a nossa vestimenta, tudo isso vai enviar uma mensagem. E a credibilidade é pela confiança dos resultados que eu entrego e a satisfação que eu vou obter do outro. Perfeito. Então, já que a Sidmar falou sobre esses vários aspectos, eu começo perguntando também quais são esses fatores decisivos que constroem a imagem, porque a gente pensa que pode ser só o cabelo, é só o óculos que eu uso, é só a roupa, mas para por aí. E fiquem à vontade aí. Pode começar, Keila falou algo nesse sentido, né, Keila? Conta pra gente. Então, na verdade, o que eu tava falando pra você, que às vezes a gente associa que a construção da nossa imagem, ou que a nossa imagem, né, se refere apenas à nossa vestimenta, a roupa, como é que a gente se veste. E não é. É uma construção, né? E a Cidinha falou muito bem, porque eu justamente ia falar que é isso. Existe essa dualidade, ou você tem ou você não tem, é simples assim, tá? Ou você tem ou você não tem uma boa imagem pessoal. O primeiro passo é reconhecer, ter humildade para falar, nossa, eu não tenho uma boa imagem. Sim. Sabe, porque quando você, é o que assim, eu falo muito quando eu dou palestra para os meus clientes, se você não está conseguindo atingir os seus objetivos que você já colocou, seja na sua carreira, seja na sua vida pessoal, você tem que parar e analisar que tem alguma coisa que não está casando, entendeu? Ou seja, com a maneira como você se porta, né? Que eu falei para vocês, que não é só a vestimenta, é como eu falo. Por exemplo, eu sou a gente estava falando agorinha, né, do pessoal do jurídico, que são pessoas que têm um dress code super, né, rigoroso, a maneira de falar, a gente espera que sejam profissionais que também têm uma maneira de falar, né, mais adequada, e aí você encontra pessoas que até a gente brincou, tem uns que estão muito mulambentos, né? Ou seja, não a imagem nada na imagem. Isso. Aí você vai conversar com um profissional, aquele português terrível, erros gramaticais, a pessoa nem um pouco delicada, educada, muito áspera, tudo isso, entendeu? Faz parte para você construir essa imagem. E outra coisa que eu vou falar importante para vocês, quando você está construindo essa imagem, a primeira impressão, ela é a que fica, tá? Eu até fiz uma enquete esses dias nas minhas redes sociais, isso gerou uma polêmica, porque muita gente, não é, tá? Vários estudos mostram que nós somos julgados quando nós aparecemos, quando alguém está nos vendo nos primeiros 10 segundos. Nesses primeiros 10 segundos, as pessoas que estão nos vendo são capazes de formar uma opinião sobre a gente. E essa opinião, ela nem sempre é a verdadeira que às vezes a gente está achando que está transmitindo, entendeu? É interessante isso, porque a nossa imagem, ela é construída em 3 momentos. Sim. O primeiro momento é a primeira impressão. O segundo momento é a imagem inicial, que vem logo depois desses 10 segundos que você falou. Cruel esses 10 segundos, mas é fato. Muito cruel. É pouco tempo demais. É aquela frase bem conhecida: você não vai ter uma segunda oportunidade de causar uma primeira impressão. E o terceiro momento, que é realmente a imagem que vai predominar. Que você primeiro causou uma boa impressão, depois você inicia aquele relacionamento e depois vai predominar aquilo que já foi construído. Sim. Então, quando se fala de imagem, é um conjunto de comportamento, de conceito, de comunicação e, evidentemente, de vestimenta, de aparência pessoal. Nunca podemos achar ou entender que imagem é uma coisa isolada. Ela é uma formação. E a sociedade, a imagem pública sua, ela cobra de você algumas posturas. Como você falou, o jurídico. Se espera uma postura que esteja alinhada com aquilo que você
se profissionalizou. Interessante até pensar no jurídico, porque tem várias áreas do direito que atuam cada uma num campo. Então, por exemplo, você tem um advogado que ele é o criminalista, você tem um advogado que é o tributarista. Então, cada área do direito, os advogados se comportam de uma maneira diferente. Sim. Eu que tenho esposa advogada e também tenho amigos que são advogados, dá para perceber que a personalidade de cada área de atuação, ela é diferente. E aí eu estendo para Fabiana Lima a seguinte pergunta: na internet tem pessoas tentando produzir uma imagem que não está muito coerente com o que ela realmente é, mas até onde você tem que buscar a sua própria personalidade e até onde você precisa construir em cima de algo que tem como ideal? Tá, primeira coisa, eu acho, só finalizando essa parte de vocês, que tudo isso gera no final uma aceitação. Então você aceita ou não, né? Sim. Exatamente. Então você aceita ou não. Então, se você quer um cliente e você vai de uma forma que ele não vai ter aceitação, você perdeu aquele cliente. E as pessoas olham como se fosse o produto, um produto. Não, hoje você é o produto. Isso. Então, como você se vende, você pode ter qualquer produto físico, mas você é o produto. Então, como você vai para a internet, você vai para uma rede social e não sabe se comportar dentro da rede social, não tem uma linguagem correta. Você falou dos 10 segundos, né, mental. E é exatamente isso. Na rede social são 7. Porque na hora que você vai passando, aquele post, a gente passa muito rápido. Muito rápido. Então, na passagem, na rolagem, são 3. E para fixação, são 7 segundos. Então, na hora que você olha, o que você está chamando a atenção ali? Você realmente está passando aquilo que você é? Você está colocando um post todo colorido, ou você está conseguindo trazer a identidade que você é? Aí vem essa questão que você perguntou, que é você passar, o que você passa na verdade? Você tem que mudar? Não. Eu acho que hoje os conceitos estão mudando bastante, e quanto mais realidade você trouxer da sua vida, de uma forma equilibrada, não quer dizer que você é um advogado e vai postar que você está num clube tomando cerveja. Então, assim, você tem que ter um alinhamento de postura. Um objetivo do que você quer comunicar. Exatamente. É interessante porque não é somente a pessoa postar, mas ela parar para pensar nessas coisas, porque eu duvido, depois que a Fabiana disse aqui, eu duvido que alguém analisa tudo isso antes de fazer um post. Eu falo por mim, eu não penso em tantas coisas na hora de postar, mas você acaba postando aquilo que você quer significar, ou você quer atingir sempre um objetivo. Então hoje eu vou fazer o primeiro rápido intervalo e a pergunta da volta é simples. Pessoas não se conectam com empresas, com coisas, pessoas se conectam com pessoas. Então, já que a pessoa não se relaciona com coisas, mas ela se relaciona com personalidades, qual personalidade é ideal para que você atinja o maior número de pessoas? Porque eu penso que sucesso na comunicação é ter uma grande audiência. Ninguém fala que é um sucesso você ter poucas pessoas te dando atenção. Então, já que é imagem que nós queremos construir, qual a melhor imagem para atingir o objetivo de se conectar com o maior número de pessoas, seja para vender o seu produto, seja para propagar uma ideia que você tem, ou qualquer outro propósito que denomine aí potência de comunicação e de imagem. Hoje, ouvinte, estamos construindo a sua imagem pessoal e profissional. Fica com a gente, porque essa mesa promete muito mais no segundo bloco, já no Mesa dos Notáveis. De volta com Mesa dos Notáveis, agora 12:54. O tema de hoje, construção da imagem pessoal e também profissional, para você que é interessado em ver resultado com aquilo que você está produzindo para o seu nome. Você pensando em você, cada dia mais produzindo aquilo que você nunca tinha feito no trabalho, não só pensando na sua roupa, mas como as nossas notáveis aqui hoje, a nossa mesa disse, todos os aspectos da sua linguagem, seu objetivo em comunicar, todas as suas postagens na internet e as variantes aí também no trabalho. Eu vou colocar a participação aqui da Aracilda. A Aracilda colocou aqui para nós o seguinte: gosto de me arrumar, mas confesso que não sei o momento certo de usar roupas que sejam muito chiques e roupas que sejam comuns. Então vamos responder a Aracilda já com as roupas também. Sim. Estamos aqui com a Keila Moura, que é a nossa consultora de estilo, personal stylist, também conosco Sidmar Martins, ela que é a nossa apresentadora do Carreira de Sucesso na Vinha FM, e também fechando a mesa, Fabiana Lima, nossa especialista em marketing de redes sociais e a diretora lá da Luxon Media. Eu vou então
puxar a última pergunta que eu fiz do primeiro bloco. Eu perguntei o seguinte: pessoas conectam com pessoas, e sucesso em comunicação significa uma grande audiência, porque você atingiu um objetivo, você uniu muitas pessoas que têm o objetivo de consumir aquilo que você está fornecendo de mensagem. Na imagem pessoal, qual é o correto e o melhor a ser feito para alcançar maior número de pessoas na sua audiência? Realidade. Você mostrar quem você é de verdade. Não a sua vida num contexto geral, né? Você tem que blindar algumas coisas. Você tem que fazer um planejamento do que você quer. A primeira coisa, qual que é o meu foco? Eu quero vender roupa, eu quero abrir uma loja. Qual que é o primeiro foco? Estuda o seu público. Meu público é mulher, ele é homem, idade. Começa, e não é só isso. Quando a gente fala de estudo de público, não é só idade, localidade. Qual que é como você vai se conectar com ele, o que ele faz de manhã, como que ele reage, ele é casado, ele tem, ou né, vamos colocar a mulher, ela cuida da saúde, aonde que ela vai estar no Instagram, onde que ela vai estar, que tipo de grupo que ela está seguindo. Então você tem que delinear e conhecer a fundo quem é o seu público. Ali você cria um planejamento de conteúdos que vai fazer esse engajamento, que elas vão ter interesse em estar na sua página. Aí você constrói essa conectividade, a pessoa começa realmente a te admirar. As pessoas que vão te seguir, elas têm que te olhar como exemplo. E se você não se olhar como exemplo, você não consegue transparecer ou informar isso. Você já tem que pensar sobre isso. Numa autenticidade, numa verdade, numa conteúdo, né? Exatamente. Se você for algo vazio, simplesmente porque está na moda, porque eu quero estar por estar, você não vai se sustentar. E corre até o risco de se queimar. Exatamente. De acabar comprometendo a sua imagem. Então, acho que o mais importante é você ter ciência do seu propósito. O que eu quero com isso? Qual a mensagem que eu quero passar? Qual o conteúdo que eu quero levar? E não apenas por estar, não apenas de... Eu acho que seguidores, as pessoas se preocupam muito com o número de seguidores. Acho que isso é consequência. Exatamente. É resultado de um trabalho, de uma trajetória, de uma caminhada. Nada sólido se constrói da noite para o dia. Nada. Então isso é uma consolidação que vai vindo devagarzinho, aos poucos, em cima de uma bagagem, e também naquela multidão que vai te seguir, quantos são realmente relevantes? Exatamente. Quantos de fato vão agregar na sua trajetória profissional? Então acho que é esse questionamento que nós temos que fazer e preocupar-se em estar bem com aquilo que você faz, em ser você ali mostrando. Com certeza. Né? Eu acho isso muito bacana, quando você é natural, quando você escreve, e se você conhece a pessoa, eu vejo muito isso, quando eu leio algum texto, falo, é como se eu estivesse conversando com a pessoa. Eu acho isso ótimo, olha. E Sidmar, eu até aproveito para perguntar, porque você como uma Dead Hunter, você que faz seleção também de pessoas para cargos em empresas, a Fabiana disse sobre realidade. E o que se espera de um selecionador ali que está olhando as características de um empregado é realidade também, né? É realidade, que ele venha realmente mostrar se aquele perfil dele se encaixa na realidade da empresa e do cargo que ele se candidata. Eu achei interessante uma fala dela lá no primeiro bloco, que ela disse o seguinte: olha, você vai fazer a apresentação pessoal, é uma venda. Qual que é a venda? Então, quando eu falo muito dos meus candidatos de processo seletivo, eu falo, olha, isso aqui chama-se processo seletivo porque convencionou-se esse nome, mas é um processo de venda. E hoje as redes sociais faz parte de um processo demais. seletivo. Então, no final do processo, quando o processo está caminhando já para as últimas etapas, nós pegamos o candidato na palma da mão. No passado, eu dizia sempre, gente, que vontade que eu tenho de perguntar para a mulher dele como é que ele é dentro de casa. Ou então conversar com a vizinha. Como aí eu você vai ver realidade. Aí eu vou ver a realidade. Que vontade que eu tenho. Eu até como será que ele trata a mãe dele? Eu perguntava, se eu ligar para sua esposa, o que ela vai me falar? Olha só. Mas hoje eu não preciso. Eu estou na minha palma da minha mão. Então nenhuma empresa, querido ouvinte, tenha convicção disso, como você está me ouvindo. Nenhum gestor, nenhuma empresa vai fechar um contrato com você sem antes olhar você nas redes sociais. Isso é tão interessante, Sidmar, porque até pouco tempo atrás as pessoas achavam que não, rede social é diversão. Eu ouvi isso muito. É minha vida particular. Nossa, eu ouvi isso muito. Eu não tô nem aí, eu vou postar. Aí começava a postar coisas pesadas. E aí o que começou a acontecer? Demissão.
demissão. E aí o pessoal começou a acordar que o que ela falou é a mais pura verdade. E isso não é de agora. Isso aí já acontece há muito tempo. As redes sociais, elas já são uma extensão de nós faz tempo. Só que antes as pessoas, né, não aceitavam tão bem. E hoje a gente tem sim que se preocupar com a postura nas redes sociais. Até o próprio gestor, né? Ele se preocupava muito se o funcionário vai me dar resultado. Hoje ele se preocupa muito com o resultado e com a imagem que aquele funcionário dele vai levar após as 18. Sim, tem um outro ponto. Eu tive uma experiência de uma empresa que eu faço gestão nos Estados Unidos, em San Diego, que é uma franquia de 27 lojas lá. E eu também moro lá, agora eu falei para vocês antes. No qual, um dia, um funcionário foi lá e reclamou. Nossa, não estou aguentando essa música que eles colocam todos os dias. Que ainda colocou uma expressão ruim. Mas só que, né, não vou colocar agora no momento. Aí, quando eu olhei, eu falei, como que a pessoa fala mal da empresa dela? Ah, mas é o meu perfil, foi onde você acabou de citar. É o meu perfil, eu tenho a liberdade de falar o que eu quero. Eu sou cabeça quente, eu falo mesmo. Aí tipo de nessa pessoa. hora, demissão. E por justa causa, porque lá funciona de uma outra forma. Então, a gente tem que ter cuidado no que vai postar hoje. E assim, às vezes não chega esse extremo de demitir. Recentemente aconteceu comigo, eu entrei no WhatsApp de uma gestora e a fotinha dela estava linda, mas era uma foto muito sensual mesmo, e é um WhatsApp dela. Então, quando o gestor dela, o chefe, quer falar com ela, ele vai com certeza pegar o WhatsApp dela e mandar uma mensagem. Ou um dos colaboradores da equipe dela precisa falar com ela e vai entrar no WhatsApp. É pessoal, mas também utilizado para fins profissionais. Isso. E aí, gentilmente, né, como eu tenho muito afeto pela pessoa e conquistei uma certa liberdade, mandei para ela um WhatsApp, falando, sua foto está linda, você está maravilhosa, mas você acha que essa foto vai levar uma mensagem apropriada para você, no cargo que você ocupa nesta empresa? Olha, ela não me respondeu imediatamente, ela já trocou a foto, foi a resposta que ela me deu. Exatamente. Então, quando eu bati os olhos, eu percebi isso. E uma pergunta que se encaixa para qualquer ouvinte que nos acompanha agora também, né? Será que a maneira como você tem se apresentado, tanto em imagens como pessoalmente, com as pessoas que você convive diariamente, para os seus familiares, que a gente para de produzir uma imagem pessoal até para as pessoas que convivem diariamente conosco, que é um erro, né? Você não deveria ser sem educação, usar palavreados que não são apropriados, ou tampouco ficar se vestindo de uma maneira inadequada, mesmo perto das pessoas que você ama. E aí, eu já vou puxar aqui a pergunta da Aracilda, ali no início do bloco, ela mandou pelo WhatsApp, também tem mais participações, vou destacar só mais uma. Silvia Basílio, tá falando, ouvindo o programa de hoje, maravilhoso. Então, obrigado, ela é lá do Jardim Clarissa. E agora eu estendo, a Aracilda perguntou, tem momentos que eu não sei se eu uso aquela roupa chique demais ou se eu coloco uma roupinha mais casual. Como é que a gente seleciona o tipo de roupa para o momento? Então, para selecionar, você tem que realmente saber para onde você está indo. Tá? Primeira coisa, onde eu estou indo e como é que é mais ou menos também o dress code. O que é o dress code? É o código de vestimenta. Como é que as pessoas que vão estar naquele local se vestem? Um exemplo, tá? Para ele entender com mais facilidade. Um casamento. Num casamento se espera que você vá com roupas de festas, né? Com vestido longo, um vestido midi, com mais tampado, né? Enfim, se espere que você vá mais bem arrumada. Então, não é o local para você ir de calça jeans, por exemplo, que é uma roupa extremamente casual. Assim como numa entrevista de emprego, que já que nós estamos falando sobre isso, você não precisa ir com um vestido longo. Entende? Então, você conhecer onde você está indo, você já tem uma noção, mais ou menos, de como as pessoas se portam, né? E aí, essa é uma dúvida das mulheres, principalmente mulheres vaidosas, de como se vestir. E uma dica que eu dou para ela e para todas as mulheres que também estiverem nos ouvindo é o autoconhecimento, tá? Na dúvida, para na frente do espelho, olhe para você, se reconheça na frente do espelho, se aceite na frente do espelho, conheça ali seu biotipo. O que é biotipo? Formato do meu corpo. Existem roupas que vão favorecer mais, outras menos, tá?
As pessoas têm mania de achar que roupa preta emagrece, roupa preta não emagrece, tá? O que emagrece? A modelagem, é o tecido. Então, existem outros recursos que a gente utiliza, né? Para poder parecer mais magra, mais alta, que todo mundo quer parecer mais alto, mais magro. É o que eu mais escuto. O mais alto eu não sei nem que tipo de roupa que pode ajudar. Né? Mas para homem eu não sei, para mulher talvez o salto. Mas sem Keila, complementando só, e quando eu não sei, não tem nenhuma informação, eu preciso ir no evento, mas eu não tenho informação de como é que é as pessoas, como é a cultura daquele lugar. Então eu queria dizer para esse ouvinte, use o bom senso. Isso, sem exagero, tá? Então, o menos é mais sempre. O menos é mais sempre. Hoje a gente está nessa realidade e eu acho que você não precisa exagerar, tá? Seja você mesma, vá arrumadinho. Eu acho que em qualquer lugar que a gente vá, a gente tem que ir limpinho, né? Roupinha passada, são as principais coisas, assim. E tem um outro detalhe, você pode pesquisar, põe no Google, né? Sim. Você vai e coloca uma referência do evento, vai no Instagram, pega a hashtag, tenta olhar os eventos passados, ver como que eles estavam se vestindo. Então, busque informações também, como que foi os eventos passados. Isso é verdade, ou algo que seja similar a esse evento que você está. Então, a hashtag, ela serve exatamente para te direcionar e te dar exemplos, né? E em última instância, aquele amigo ou aquela amiga, né? Fala, como você vai vestido, me ajuda. Isso. Por favor, que seja uma amiga de verdade, que não vai falar o que você quer ouvir. Mas pode que realmente... bem casualzinho, chega lá, tá todo mundo de smoke. Ou então, então uma amiga que você tá vestindo uma roupa que não tá bem, aquele vestido não realçou seus pontos fortes, e ela fala, não, amiga, tá lindo, você arrasou. Não, por favor, isso é perigoso. É a amiga vendedora essa, né? Nossa, ficou muito bom em você, pode comprar, né? Eu vou fazer mais um intervalo e na volta eu vou fazer uma pergunta que pode ser difícil, mas talvez muitos de nós precisamos ouvir a resposta. Quando você tenta se arrumar para o ambiente, mas nada que você faça te encaixa nesse ambiente, será que eu tenho que parar de frequentar o ambiente? Ou será que eu preciso me adequar, na verdade, dentro de mim, preciso encontrar o porquê eu não estou me sentindo confortável? E aí eu digo de muitas pessoas que sofrem aí até de problemas sociais, porque essa pessoa ela não consegue frequentar ambientes com muitas pessoas, elas não conseguem se encontrar, estão perdidas ali na sua identidade e acabam dizendo, eu sou assim mesmo, eu não quero mais encontrar os meus amigos, eu não quero mais frequentar a igreja, por exemplo, porque lá não é para mim. Vamos chegar a uma resposta para ajudar esse amigo ouvinte, essa amiga ouvinte que talvez esteja passando por uma crise de identidade. E qual o primeiro passo? Nossas notáveis vão dizer aqui para encontrar a sua identidade. Mesa dos Notáveis falando de construção da imagem pessoal e profissional. Já eu reapresento as nossas notáveis no próximo bloco que vem aí. Não saia, rápido. É o Mesa dos Notáveis de volta e hoje nós queremos aqui colocar a participação de muitos ouvintes, mas eu confesso que estou aproveitando as notáveis ao máximo, são 3 notáveis, então o espaço é mais concorrido. Se a sua mensagem não for lida, por favor, não pare de mandar, continue participando. Vou mandar aqui um abraço pro Alfredo Gomes, ele que está mandando aqui um abraço, agradecendo aqui pelo carinho, o assunto e colocando aqui também sobre a Tapeçaria Ávila, onde ele está, colocando aqui sobre casa. A gente não falou sobre pessoas, como elas organizam a própria casa, né? Falando de imagem, se você vai receber amigos na sua casa, que ele falou aqui do tapete, perguntando aqui sobre algumas casas que tem um estilo mais cafona, né? E coloca aquele tapete com as cores e muda bastante de cor. E inclusive até perguntar, né? O que seria cafona, o que não é e o que atinge o objetivo. No último bloco eu falei sobre pessoas que ainda não se encontraram, nós vamos te ajudar, mas eu conto com a ajuda de Sidmar Martins, a nossa apresentadora do programa Carreira de Sucesso aqui da Vinha FM, que é consultora de empresas e especialista em desenvolvimento. Aqui na minha esquerda, Keila Moura, que é consultora de estilo e personal stylist, e na minha direita, Fabiana Lima, que é especialista em marketing de redes sociais e também diretora lá da Luxion Media. Lembrando que está disponível no YouTube da Vinha esse programa, se você quiser nos assistir, repetir esse programa, mandar para alguém, fica à vontade, está gravado ali. Então eu volto, como é que a gente encontra uma personalidade? Começa por onde, hein? Então, essa é uma questão que é uma dúvida, né, das pessoas, de como é que eu começo. Bom, nós já começamos aqui falando sobre verdade. Eu acho que verdade é primeiro caminho, tá? Transparência naquilo que você faz. E outra palavra que eu vou usar novamente é o autoconhecimento. Onde eu quero chegar?
né? Eu preciso colocar uma meta, eu preciso colocar um objetivo. Qual que é o meu objetivo? Vou citar um caso para vocês de que eu já atendi. Uma pessoa, tá? Trabalhava, ela é do Pará, que eu atendo às vezes também clientes de fora, do Pará. Ela queria uma promoção, trabalhando numa multinacional, ela queria uma promoção, ela era qualificada para o cargo, em termos de currículo, porém quando ela chegou nos chefes e falou, olha, estou me candidatando, eles viraram para ela e falaram, mas a sua imagem não está adequada com o cargo de chefia que você quer. Isso foi assim, gente, ela me mandou mensagem, você vê a pessoa do Pará mandar mensagem para a pessoa em Goiânia e falou, eu preciso construir a minha imagem para o cargo que eu preciso ocupar. Então, ela já tinha um objetivo. Qual que era o objetivo dela? Ela queria esse cargo de chefia, por vários motivos, tá? Aí tinha os motivos dela e principalmente os motivos pessoais, que aquilo doeu muito nela. Ela tinha acabado de ter neném, estava com 6 meses, a neném dela, então assim, o peso, ela estava, né, fora do peso dela, e que isso impacta tanto na mulher, principalmente nesse momento ali do puerpério. E aí ela falou, você consegue me ajudar? Eu falei, claro. Então a gente traçou o objetivo, que era, ela queria alcançar a chefia. Como é que a gente vai fazer? E aí, Guilherme, a gente utiliza, aí entra um pouquinho da moda também na construção dessa imagem pessoal. Eu falo que o meu trabalho, ele não é sobre moda, ele é sobre pessoas. Porém, eu utilizo recursos da moda para construir essa imagem dessa pessoa. Por quê? Porque nós temos vários elementos que nos contam mensagens de estilo. Tá? Mensagens que eu quero contar para o mundo, porque a gente tem que pensar que a gente conta uma história para as pessoas e nós somos os contadores dessa história com a nossa imagem. Então eu posso utilizar das cores, Fabiana tá linda de vermelho, Sidmar tá linda de verde, você de branco, que é assim, uma cor, né? Que tem, todas as cores têm significados. O branco transmite paz? Transmite paz, com certeza. Tô na cor. Então nós temos cores, nós temos texturas, nós temos linhas. O que são linhas? Linhas mais retas, como o blazer da Fabiana, tá? Linhas mais orgânicas, como as da minha roupa, que são mais arredondadas. Tudo isso conta uma história. Linhas mais retas traz força, linhas inclinadas traz dinamismo, linhas mais arredondadas trazem suavidade, delicadeza, feminilidade. O que eu quero contar? Eu preciso, no caso dessa cliente, ela precisava de delicadeza? Não, ela estava atrás de um cargo de chefia, certo? Então eu precisava fazer com que essa imagem dela transparecesse, olha que interessante, a mulher que ela realmente é. Porque ela é uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher que sabe o seu valor. Ela falou, eu tenho todas as qualificações necessárias para esse cargo. O que não está adequado? A minha imagem. Por quê? Porque ela estava num momento difícil. Então a gente fez toda uma adequação em termos de estilos de roupa. Aí eu faço análise de coloração dela sem também, tirar a identidade dela. Eu acho importante demais, quando você fala em adequação de imagem, tem um detalhe que ele é crucial. Então eu posso estar vestida adequadamente, um look perfeito, para um local adequado, uma roupa apropriada para onde eu estou indo, com o meu perfil, tudo certo. Mas quando eu abro a boca, sim, que eu vou me comunicar, se eu não tiver essa habilidade na construção das palavras, nas colocações do que eu falo, na delicadeza como eu apresento as minhas ideias, no ouvir o outro, não interromper, não querer aparecer demais. Quer dizer, se eu não tiver isso, aquele look maravilhoso, literalmente foi pro ralo. Sim. Eu não sei se vocês já viveram uma experiência engraçada, até já aconteceu com muitas pessoas, talvez com vocês. Você dá uma ideia, eu não sei se uma reunião ou qualquer ambiente entre amigos, você fala, vamos fazer isso, e aí as pessoas, não vamos fazer não. Passa ali poucas horas ou alguns dias, não sei, uma pessoa do mesmo círculo que deu aquelas ideias naquele momento dá a mesma ideia. E aí todo mundo olha e fala, nossa, é mesmo, essa ideia é boa. Você fala, peraí, eu dei essa ideia antes e ninguém me ouviu. E na verdade, a gente sabe que muitas vezes você não atingiu o objetivo, que era comunicar a sua ideia, as pessoas não te entenderam. Então o problema não foi a ideia.
Não foi ideia. Quem levou a informação. Exato, mas não é revoltante. A pessoa falou, então, por exemplo, você dá uma ideia na sua família. Não, eu acho que seria legal, família, se nós fizéssemos um almoço da família, assim. Passa um tempo, ninguém te deu crédito. Passa um tempo, o seu primo fala a mesma coisa. E a sua família fala, nossa, essa ideia é boa. Fala, peraí, eu dei essa ideia, ninguém me ouviu. Já aconteceu com vocês? Sim, muitas vezes. Em empresa, então, muitas vezes você dá uma ideia de um projeto, uma promoção, e ela não vai para frente. Outra pessoa vem e faz a mesma coisa, e a ideia segue adiante, dá sucesso, e fala, gente, mas por que vocês me ouviram? O que aconteceu? Você acha que foi o problema da ideia ou foi de quem não soube apresentar essa ideia? Não teve uma comunicação que levou a uma ação. Então, assim, falar de marketing pessoal, de imagem, gente, não podemos esquecer da comunicação, da riqueza das palavras, né? Hoje eu vejo uma geração que as palavras foram tudo encurtadas. É gíria em cima de gíria, expressões em cima de expressões, e aí você vai conversar, a pessoa não consegue construir uma fala. Pois é, entendeu? E aí, acabou. Fala, tá, eu não entendi. Eu conversava um dia com um, ele falou, aí ele falou, você entendeu? Eu falei, não entendi. Ele olhou pra minha cara e falou, como não entendeu? Não entendi, você não falou nada. Será que é incompetência da minha parte? Me ajuda então a entender. Será que eu parei de falar português por algum momento? Então, assim, não há uma identificação na comunicação. Né? As pessoas não leem, não sabem construir uma frase, né? Não sabem traduzir uma frase. Então, eu fico assim, perplexa com isso. Importante se preparar, né? Se preparar. Então, as palavras, a riqueza das palavras, com quem eu falo, saber ouvir o outro, porque a comunicação não é o falar, mas é interagir com o outro de uma maneira que o outro conseguiu entender, a mensagem foi passada. Isso é muito rico. E isso dá, assim, um destaque enorme para o seu nome. Eu já vou colocar a participação de uma das ouvintes que mandou um áudio, vou fazer questão de colocar o áudio dela, então separa aí, Gessé, a Lilian, um abraço para ela, tá nos acompanhando, Patrick, Rafael, muitos outros aqui mandando um abraço, e eu vou usar esse exemplo ainda que a Keila colocou na mesa, dessa mulher que queria um cargo de chefia, então ela tinha que construir a imagem, ela não ia criar uma nova ela, né, colocando assim, ela não ia recriar a sua personalidade, ela só ia construir a imagem de quem ela realmente já era. E aí eu pergunto aqui para nossa especialista em redes sociais, que é a Fabiana Lima, como é que a pessoa pode passar uma imagem errada a seu respeito? É possível fracassar em mostrar quem é você? Lógico. Quando você não é autêntica, você demonstra isso sem perceber. Porque nós transmitimos o que nós somos. Você pode se vestir igual, nós estamos comentando, você pode se vestir perfeitamente. Se você, na hora de responder um comentário, você não sabe comunicar, não adianta. Você perdeu aquela oportunidade de fazer uma venda ou de realmente se conectar com aquela pessoa. Se você chega com essa, igual a gente estava conversando agora mais cedo, eu vou lá e eu quero vender roupa, mas eu só coloco depois o meu pessoal de biquíni. A dualidade. Quem é essa pessoa? O que você quer fazer? Quem Exatamente. Onde eu estou chegando? Então, aonde tem um planejamento, você segue um planejamento, aí você não erra. Se você tem um planejamento, esse é o caminho para você diminuir os seus erros. Não que você não vá no começo, mas pelo menos você sabe quem é o seu público, você sabe aonde você quer chegar, você tem que estudar como que eles pensam também, porque a aceitação, não adianta eu querer ser uma pessoa que eu não sou, porque a pessoa não vai aceitar. Sim. E vender um produto que nem eu acredito, porque eu sou o produto. E não vai perdurar, né? Exatamente. É uma ação que não vai ter firmeza. E passando em miúdos, vocês me corrijam se não foi isso que eu entendi errado, mas eu vejo que falsidade facilmente é percebida. As pessoas conseguem decifrar facilmente. Ela não se sustenta. Então se você está forçando uma imagem, pare um pouco, analise, para você não incorrer nesse erro. Agora, Guilherme, há uma preocupação, viu? Quando ela diz que a gente tem que ser autêntico. Mas, tá bom, o meu jeito é esse. Cuidado com essa autenticidade. Lógico. Não é essa autenticidade, mas eu sou assim. Tá bom, o que você está agregando em ser assim? Aquela pessoa super sincera. O que você está construindo com isso? Então, um dia alguém disse pra mim, mas eu sou assim. Aí eu perguntei pra ela, você quer morrer assim? Mas a autenticidade essa é uma escolha. Então, a autenticidade de trabalhar, por exemplo, essa sua cliente lá do Pará, com certeza esse conceito dela, esse jeito dela de ser, é fruto do meio dela. Com certeza. O meio dela talvez não seja o meio onde tem os grandes gestores, porque senão ela teria acabado naturalmente ali incorporando aquela cultura de gestão. Então, ela está vindo talvez de uma família onde a gestão é algo que não foi alcançado.
Então é fruto, ela tem que mudar a mentalidade, mas ela conseguiu, né? tá? Ela Com chegou certeza. lá, a gente fez toda a mudança, porque quando a gente faz a construção de uma imagem, então, nesse caso foi vestimenta, cabelo, maquiagem, né? Então, parabéns para você e para ela que fez esse trabalho. E a gente fez isso, e aí eu fiquei muito feliz, e assim, eu me senti muito honrada de ter conseguido ajudar ela realmente, né? a atingir o objetivo dela. Acho que mais do que conseguiu o cargo, você conseguiu que ela enxergasse os valores que até então não estavam sendo claros para ela. Sabe, Sidmar, a gente tem que levar em consideração, são vários fatores. Era uma pessoa que estava depressiva com o corpo que ela estava. Isso, gente, é a realidade de muitas mulheres, tá? E isso afeta você na tua vida profissional, na tua vida pessoal. Então ela é extremamente capaz, o currículo dela é impecável. Mas sabe como é que ela ia trabalhar? Ela me mostrou foto, porque eu faço todo um levantamento, né? Sabe quando você levanta da cama, que você pega o cabelo e faz assim? Ela fazia assim, ela não punha uma maquiagem, ela vestia uma roupa. Fazia só um rabo de cavalo, né? Ela prendia um cabelo pro ouvinte que nos ouve, que às vezes a Keila falou, ela fazia assim. Você que tá acompanhando na rádio, ela fazia um rabo de cavalo. Um rabo de cavalo, prendia o cabelo pra cima, ela ia com uma calça que não servia nela e ela fazia aquela calça entrar, então tipo assim, ela não aceitava aquele corpo que ela estava naquele momento, sem maquiagem alguma, tá? Sapato também bem inadequado, regata. Como é que você quer um cargo de chefia vestido assim? Então, você pode ter o currículo impecável, mas você não vai atingir o objetivo. E aí, a gente tem que tentar entender que cada pessoa tem uma história. Essa pessoa estava passando por um momento difícil, onde ela, e é um detalhe muito importante, isso acontece com muitas mulheres, ela não se olhava no espelho. Ela não percebia como ela estava. Medo, né? De se ver. Isso. Então, quando eu chamei ela e falei, então, peraí, me mostra, como é que você tá? Porque eu não consigo, né? Eu tava longe dela, me manda foto. Deixa eu entender, porque eu preciso entender o que tá acontecendo com a pessoa. Eu não faço julgamentos, eu não tô aqui para julgar ninguém. E o meu trabalho, ele é estritamente profissional. Não é o olhar da Keila, é o olhar da consultora, entendeu? Não é a minha opinião, é a opinião da consultora. Tanto que a gente fala, a nossa opinião, ela não existe, né? São tudo, a gente precisa analisar. Então, quando eu fiz essa análise, eu percebi que era uma mulher que estava sofrendo. Ela precisava, naquele momento, receber apoio, eu precisava mostrar o caminho, porque o restante ela já sabia fazer. Foi uma construção de autoestima. Que gerou uma autoconfiança. Sidmar, Mas eu acho bacana que uma frase que eu acho que vem a calhar muito com o que você falou: você nunca chegará ao palácio, Guilherme, falando como camponês. Você nunca vai chegar ao cargo de gestão falando de uma maneira inadequada, inapropriada, né? Mas quando eu falo de autenticidade, eu falo da verdade de quem você é. Não adianta eu ir lá e falar que eu sou um advogado formado e mentir uma história para ser aceito. Ou criar cenários para serem aceitos. Porque a gente cansa de ver isso na internet, a pessoa chegar e tirar foto dentro de um barco e falar como se fosse dela, fazer de uma forma que não é verdade. Isso não sustenta. Não sustenta. Não dura muito. Não, então mas sabe que eu fico com pena? Né? Muita insegurança, né? Muita insegurança de uma pessoa precisar mas existe essa desses cobrança recursos. nas redes sociais. Outra coisa, a gente não costuma fazer isso, eu vou fazer o último intervalo, nós vamos pro quarto bloco, mas uma coisa engraçada é que tem muitas pessoas que elas sentem essa cobrança e elas caminham nessa direção, mas as redes sociais elas tendem a mostrar só a parte positiva da vida. Então a gente falou sobre um lado negativo de pessoas que dizem, eu sou sincero, eu falo mesmo, mas será que essa realidade algumas pessoas não entendem como mostrar tudo? Eu vou mostrar um momento feliz, mas eu vou mostrar um momento triste também. E aí? Até onde vai a privacidade e aquilo que você deve dividir enquanto imagem? Eu divido tudo da minha vida? Ou será que existe um limite saudável que eu não devo dividir com pessoas, por mais que eu as ame, mas isso é reservado, isso é somente para mim, minha família e pessoas muito próximas. Já no último bloco, o quarto bloco do Mesa dos Notáveis, e eu vou abraçar aqui o Vanderly. O Vanderly tá falando aqui da construção da imagem, o assunto está em voga, né, Vanderly? Falando que até o Lula aprendeu a fazer uma gestão para o mal, construiu uma imagem que enganou a muitos. Olha só, Vanderly está falando de construção de imagens e política ao mesmo tempo. Tá dado aí o recado do Vanderly. A Fernanda participa aqui.
colocando aqui, boa tarde, as pessoas super sinceras, autênticas demais, confundem honestidade com grosseria, ou então são grosseiras e usam essas desculpas sobre a linguagem sofrível que as pessoas usam hoje. Infelizmente, estamos imersos no analfabetismo funcional. As pessoas sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar nem fazer compreender. Excelente. Gostei demais, Fernanda. Sim, e na volta, é claro, não vou colocar o áudio da Lilian, citei aqui que ela participou, e um abraço também para o Cristiano Gomes. Rápido intervalo e a gente já volta falando da construção da imagem pessoal e também profissional. De volta com o quarto e último bloco do Mesa dos Notáveis e, é claro, um assunto que rendeu tão bem. Estamos falando sobre a construção da imagem pessoal e também profissional, e deixamos o último bloco falando sobre algumas pessoas que dividem um pouco além do que deveriam. Já já eu quero perguntar para as nossas notáveis como é que a gente tem que fazer essa mensuração. Eu sei que é o bom senso, mas até onde vai o bom senso e quantas pessoas perderam o bom senso? E eu vou reapresentá-las para a nossa audiência, que é rotativa, para você que ligou o rádio agora, para você que se conectou com a gente pelo aplicativo ou portal vinhafm.com. Aqui conosco Sidmar Martins, que é consultora de empresas, especialista em desenvolvimento profissional e também apresenta o programa Carreira de Sucesso aqui na Vinha. Ela está em casa, mas hoje está conosco no Mesa dos Notáveis. Também a Keila Moura, aqui na minha esquerda, que é consultora de estilo e personal stylist, e fechando o time das notáveis, Fabiana Lima, à minha direita, especialista em marketing digital, marketing das redes sociais, diretora lá da Luxon Media. Vamos ouvir o áudio da Lilian? A Lilian é uma ouvinte querida, está sempre participando, e ela fez uma pergunta aí sobre vendas. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Oi, boa tarde, tudo bom? Graças a Deus, irmãos. Tema super bacana esse, viu? Uma perguntinha. Para a pessoa, no meu caso, que eu vendo roupas, sapatos, é importante eu estar postando minha imagem com as roupas que eu vendo? Olha só, a gente falou até sobre pessoas se conectarem com pessoas e não com coisas, né? Então tem aquele profissional que posta só os objetos da venda. O que a gente pode falar para Lilian nesse caso, Keila? Ela perguntou se ela precisa estar vestida com a roupa. Se ela precisa, dela? Ela vende roupas pelo Instagram, pelo que eu entendi, se ela precisa aparecer junto com os produtos, ela precisa aparecer nas fotos com as roupas que ela vende? Então, é o que a gente estava conversando anteriormente. Hoje as pessoas se conectam com pessoas, né? Eu não sei como é que é essa rede social que ela está criando, qual que é o objetivo dela, mas hoje o que eu tenho visto é que sim, precisa, tá? Ela, quanto mais ela conseguir criar vínculo com esse cliente dela através da imagem dela e dos produtos que ela vende, mais ela vai conseguir ter um sucesso em relação a isso. Agora, isso é muito assim, sabe, Guilherme, isso é muito delicado, por quê? O que eu tenho visto muito de lojistas são pessoas que não gostam de aparecer, não tem o poder da comunicação que a gente estava conversando agora. Eles não querem ser o protagonista. Isso, e aí ela ser forçada a fazer algo, porque talvez tá todo mundo falando que tem que fazer, também não é legal. Entendeu? Então, o que eu acho que é interessante é postar sim vídeos, se ela não gosta de aparecer, contrate alguém que faça isso, tá? Seja uma modelo, seja um consultor de estilo. Nós trabalhamos assim também, indo lá, dando dicas, mostrando as possibilidades de montagem de looks, tá? Porque é muito melhor do que a pessoa não se sentir bem e estar ali à frente meio que forçada, que às vezes eu vejo isso em algumas lojistas. Olha, isso é tão verdade. Sim. Que quando você vai numa loja física, o que a vendedora tanto, loja de roupa, o que ela tanto insiste com a gente? Para vestir a roupa. Por quê? Porque quando você pega a peça, sim, é só um produto, mas se você veste, ela torna realidade. Isso. Então eu tenho uma loja virtual, eu mostro a peça, daqui a pouco eu vou vestir aquela peça, então aí tornou-se, eu me vejo naquela modelo, mesmo, né? Que não seja muito parecida comigo, mas eu vejo aquela peça em mim. Então isso é um apelo muito forte. Sem dúvida. Se a pessoa não gosta, faz o que você acabou de dizer, contrate alguém. Isso, porque essa é a questão. Não é que ela tenha que fazer,
tá? E né? não precisa ser todas as peças, né? Uma ou outra eu preciso aparecer vestido. Isso, é interessante porque assim, se ela não é consumidora do produto dela e ela mostra para os outros que ela realmente consome o produto dela, qual que é a impressão também que ela tá passando, entendeu? É exatamente isso. Né, Fabiana? Primeiro, que ela tem que, qual a primeira identificação? Eu compro para mim, para quem que eu compro? Ele cai bem em mim, essas roupas. Eu vou gerar desejo, a pessoa vai olhar, ficou legal, então para quem que ela tá comprando e vendendo? Isso, precisa primeiro entender, é o ponto, certo? né? Qual que é o foco da empresa dela? Então não adianta ela colocar, ela se vestir só porque ela é obrigada, não, é melhor ela contratar uma pessoa. Para trazer essa conectividade, caso ela queira, ela pode fazer live com dicas, que ela pode usar um acessório junto com aquela roupa, pegar alguns parceiros que ela pode criar engajamento e eles fazerem trocas de seguidores. Ele posta de cá, ele posta de lá. Então você faz uma junção. Eu sou muito a favor dessa união. Das pessoas sempre ser uma loja de sapato com uma loja de roupa, então eles se unirem e fazerem um conjunto, sempre essa troca. E quando eu falo do público-alvo, é exatamente isso. Qual que é o público-alvo dela? É jovem? Então não adianta ela ir lá comprar uma roupa justa, um vestido justo e ela colocar. Se não tem nada a ver com ela, tem que combinar, tem que ter todo um alinhamento. Por isso que vem um planejamento, esse estudo, porque ela precisa primeiro saber para quem ela está vendendo. Lembrando que ela vai aumentar a potência de venda se ela pensar nesses detalhes que a gente acabou de falar, né? Perfeito. Porque a Lilian mandou essa dúvida e provavelmente ela tem um público X, mas se ela começa a produzir a própria imagem, eu imagino, por exemplo, a minha esposa olhando para a Lilian e falando assim, nossa, ela se veste tão bem, ela sabe do que ela está vendendo. Ela entende desse assunto. Ela gerou desejo. Ela gerou desejo e por aí vai. Legal demais. Vou colocar mais algumas participações. Luciano Araújo já coloca aqui, boa tarde, mesa dos notáveis. Falando em imagem profissional, todo funcionário deveria adquirir uma imagem de empreendedor, ou seja, sentir responsável pela empresa onde trabalha como se fosse o próprio patrão. Luciano Araújo, que é planejador financeiro, inclusive complementando, todos são patrões de si mesmos, com né? certeza. Você coordena a sua própria carreira. Então, nessa carreira, como você tem sido patrão? Um bom patrão? Né? Trazendo a Adriana Flores, obrigado pela participação. Ela coloca, boa tarde, Guilherme, comum em confraternização de final de ano as pessoas descuidarem e abusarem de decotes, do tamanho, e ela coloca aqui, eu gostaria de ouvir a opinião das notáveis. É a Adriana Flores. Isso é muito comum. Esse ano eu não fiz, mas geralmente final de ano eu geralmente faço postagens a respeito disso, porque, gente, isso é constrangedor. Eu já fui em festas, por exemplo, de hospital grande, que você tem uma equipe dentro do hospital, o código da vestimenta deles, eles têm uniforme, tudo muito sério. E quando chegou na festa, eu olhei e falei, quem são essas pessoas? Eu não estou exagerando, foi assim, uma das vezes foi, e quem são essas pessoas? Foi um choque. Foi um choque, sabe? Um choque em termos de roupa, tá? Muito curta, muito decote, muito justo. Em termos de postura, o pessoal estava dançando, né, até o chão, assim, na frente dos patrões, que são uma família bem tradicional, pessoas idosas, tá? Foi assim, eu achei um show de horrores. Então eu acho que tem que ter um respeito, tem que ter um cuidado tão grande com isso, gente. É igual outra coisa. Existem empresas que têm um dress code mais rígido e na sexta-feira o dress code é liberado. E aí também o pessoal acha que pode abusar, né? Que é o dia de... Não significa que nesse dia o decote está liberado, a saia curta e justa tá empresa. Ir de bermuda para a empresa. Algumas empresas permitem. Né? Sabe? Isso é de acordo com o código de conduta da empresa. E a pessoa, será que está de acordo com o código do patrão na própria carreira? Pois é, então ela não tem vida longa ali dentro. Então é importante nós nos adequarmos à minha cultura, a cultura da empresa onde eu sou, para que eu possa ter uma vida longa naquela empresa. É festa, mas é festa da empresa. Continuo sendo empresa, o momento é descontraído, mas eu continuo ali. E é nessas horas que a gente começa a descobrir muito valores, caráter, postura, que vão arremeter o seu sucesso ou o seu desligamento no decorrer do próximo ano. Se é festa de final de ano. Né? Então, mas, olha, gente, é festa, mas é festa da empresa. Eu continuo ainda sendo empresa. Precisa ter um respeito, né? É igual você sai pro barzinho depois das 18. Vamos comer uma pizza. Estou com a turma do meu departamento, com o meu chefe. Gente, continua sendo um evento da empresa. Não é só na festa final de ano. Nós vamos comer uma pizza, né? Daqui a pouco vão abrir novamente. Aí vamos comemorar o aniversário lá do meu chefe. Todo o departamento foi convidado.
E aí, continua ainda sendo um ambiente de trabalho. Você muda a forma que a pessoa te olha, né? Que antes ela te olhava como uma autoridade X, e ela vai te olhar e falar, mais ou menos. Não é bem assim, isso, né? isso. Não Nossa, era eu me bem o que eu surpreendi. pensava. Parece que não era o que eu estava pensando. Então, E assim, aí vem naquela questão que você fala, onde mostrar demais. E é assim, é um bom senso, né? Até na escolha do cardápio você é observado. Tudo. Até na escolha do cardápio. É Então mesmo? você é convidado, tá na empresa, seu chefe tá fazendo, e você vai, olha o cardápio. O que diz o bom senso? Deixa que quem vai pagar, escolha o cardápio. Fala, não, por muito favor, bom. pode escolher, fica à vontade, vou seguir sua sugestão, né? Eu já pensei que você ia falar assim, a maneira que você escolhe o cardápio. Eu pensei, eu escolho olhando o preço ou olhando a comida? Não é isso, não. O elegante é você pedir para que o anfitrião escolha, eu vou seguir sua sugestão, você já conhece a casa, né? Então a maneira como eu me comporto, até a maneira como eu vou usar os talheres dentro da mesa também é uma informação. Viagem de trabalho. Então você está viajando com o seu chefe, você passou mais tempo, então às vezes no mesmo hotel, às vezes chega até a dividir um mesmo quarto, né? E aí você vai mostrar quem você é. E olha, houve uma ocasião em que uma gestora foi para a Itália, eles foram participar de uma feira de moda, estava o gestor, o dono, a esposa e mais uns 3 colaboradores. Ele voltou dessa viagem indignado com a postura da moça. Que era uma moça de um cargo relevante dentro da empresa. Voltou assim perplexo. Ele falou, olha, eu não sabia que ela era daquele jeito. Criava casa com tudo, chegava atrasado, queria que fosse feito o que ela queria, comer onde ela queria ir. Ele falou, não acreditei. Aí me pergunta se ela está na empresa. É exatamente isso que eu queria saber, aonde ela está. Saiu faz tempo. Eu vou dar mais uma participação aqui, a Marlene Montenegro, e depois dessa nós vamos começar a caminhar para o final do programa. Ela coloca, boa tarde, que Deus abençoe a todos aí, muito interessante essa pauta de hoje. Sempre escolho as minhas roupas de acordo com a ocasião e a minha idade. Eu me sinto segura sim. E ela continua dizendo que estou enfrentando uma dificuldade porque eu amava usar salto. Sofri um acidente de carro, quebrei o pé e a minha vontade de arrumar e sair, até mesmo para a igreja, acabou. Fico triste. Imagina. Será que eu construí uma imagem para mim mesma errada? Pois os irmãos, amigos cobram a minha presença. Então, pelo visto, a Marlene não está conseguindo nem mais frequentar o ambiente da igreja. Sentiu mal depois desse acidente, ter quebrado o pé. Olha, mas a de salto baixo não quer dizer que você não pode ser elegante de maneira nenhuma. As mulheres têm mania de associar a elegância ao salto alto. É assim, se a gente for falar em termos de postura, com certeza a postura da mulher fica mais bonita quando ela está de salto. Porém, elegância está muito além de um salto alto, tá? Tá muito além, tem muito mais a ver com a postura dela do que com o sapato. Da pessoa. E você consegue continuar sendo elegante usando sapatilha, usando sandália mais baixa, usando tênis, entendeu? Então, assim, não fica triste, não. Eu acho que ela precisa agora, como ela não pode, ela precisa aceitar isso que ela não pode. Exatamente. E se adequar a essa nova realidade dela, tá? Fazendo novas escolhas que vão se adequar a esse momento que ela tá e voltar sim a frequentar a igreja, Fabiana, e hoje tem uns looks que combinam tão bem um tênis, né? Hoje tem uns looks tão bacana que você pode fazer com um sapatinho baixo, com tênis, com rasteirinha. Nada disso, minha irmã. Levanta, vai ficar bonita e vai pra igreja. É bem linda. Louvar o Senhor, isso mesmo. Maravilha. Isso mesmo. Tá aí o super conselho. Obrigado pela participação e dividir conosco aqui. Inclusive, tem a participação até da Raquel de Lima, nossa colega aqui, comunicadora do Cidade Ligada. E a Raquel coloca o seguinte: o programa está maravilhoso e eu espero estar me vestindo de acordo com a Rádio Vinha FM. Olha só. Raquel é linda. Principalmente estar me portando de forma ética e adequada. Obrigado pela audiência do Mesa dos Notáveis, Raquel. Inclusive, se você nunca ouviu a Raquel, tá aí, Cidade Ligada a partir das 9 da manhã. Vou finalizar então com um abraço ao Ailson, que ele diz o seguinte, que ele é digital influencer. Então ele coloca o seguinte: boa tarde a todos do Mesa dos Notáveis, parabéns pelo tema, estou ligado e sou digital influencer e inclusive seu fã Guilherme Sidmar, tá seguindo a Sidmar também, tá vindo, tá de parabéns. Ok, legal. Eu quero então finalizar dizendo que cada profissional aqui pode dar uma dica final sobre como se encontrar e como fazer com que a sua imagem se torne a melhor possível. Sei que cada notável vai ter uma nuance, então eu vou de um por um aqui e eu vou deixar a Fabiana Lima por último também, porque ela tem um sorteio para falar, né, Fabiana?
Tenho sim, vou oferecer um sorteio para todos os ouvintes agora. E você, ouvinte, fica conectado porque a Fabiana, as contas no Instagram que ela colocou a mão nunca mais foram as mesmas, hein? Então já ela vai mostrar pra gente aí um sorteio que você vai descobrir como participar. Então vou começar com a Sidmar Martins aqui, que é nossa querida colega de apresentação aqui na Vinha, está no programa Carreira de Sucesso. Sidmar, primeiro, obrigado, né? Que programa bom, foi uma conversa que foi longe, foi muito até. Bom. E como que você pode dar essa dica para a pessoa tornar essa imagem a melhor possível também no ambiente do trabalho? Eu não sei o que é mais confortável, ser apresentadora ou ser convidado. Eu acho que ser convidado é melhor, viu? Você é melhor? É melhor. Você está arrebentando no programa Carreira de Sucesso. Inclusive, gente, todo sábado às 13 horas, tá? Com reprise nas terças-feiras às 20 horas. E esse sábado o programa está imperdível. Como lidar com as incertezas do futuro profissional. Olha só. Como lidar com as incertezas profissionais do futuro, né? Programa muito atual. Mas, gente, a minha imagem pessoal é o meu marketing pessoal. Isso é uma construção, é uma vida. Ninguém vai fazer uma imagem da noite pro dia. E assim, se até hoje, até nesse programa, que o nosso objetivo é exatamente tirar você dessa zona de conforto, fazer com que você olhe para você e veja a importância da sua imagem, se até hoje você não teve esse olhar, que a partir desse programa você comece a pensar e valorizar. Saber que você tem valor, que a construção da sua imagem é muito reflexa de como você se vê, do valor que você dá a você, respeitando a sua individualidade, a sua particularidade, o seu jeito de ser. Então, às vezes, nós olhamos para algumas pessoas, achamos aquelas pessoas maravilhosas, admiramos, mas ela não tem muito a ver com a minha personalidade. Não tem muito a ver com o meu jeito de ser. Ela é uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa mais retraída. E daí? Qual é o problema? Seja você mesmo, construa a sua personalidade, construa essa imagem dentro do seu universo, que Deus te fez, com um propósito que o Senhor te fez. Seja bela aos seus olhos, né? Seja bonita aos seus olhos, falando muito bela, mas tem muito homem também, precisa olhar, e os homens às vezes têm um problema ainda maior, Guilherme. A imagem dele está muito relacionada com quanto ele tem no bolso. Aí o problema fica mais sério ainda, né? Final do mês, então, a tendência da imagem fica péssima. E não se trata disso. Você é uma pessoa de valor. Então, construa a sua imagem dia a dia. Ah, mas até hoje eu fiz um monte de coisa. Passou. Agora para frente. Dê tempo ao tempo, que devagarzinho as pessoas vão criando uma nova imagem a seu respeito. Isso também não é mágica, tá? É igual um adesivo. Você tira o adesivo do carro, o que ficou lá? Ficou a marquinha. Então, algumas pessoas tinham uma imagem da sua pessoa de uma maneira X. Agora, você quer construir uma nova imagem. Sabe? E a minha dica número 1, peça Jesus para te ajudar na construção dessa imagem. Tenho certeza, não vai falhar. Que maravilha, muito obrigado, Sidmar, e fica o convite no sábado às 13 horas, 1 da tarde. Qual que é o assunto? Como lidar com as incertezas do futuro profissional. Perfeito, muito obrigado pela participação, Sidmar Martins. Também vou agradecer a Keila Moura, consultora de estilo e personal stylist. Keila, como é que você acha que essa imagem vai alcançar o ápice, o seu melhor momento, falando tanto do personal stylist e também dando um resumo de tudo que foi falado no dia de hoje. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, é sempre muito prazeroso falar sobre isso, eu gosto muito de falar sobre isso. E assim, a Sidmar falou muito bem, né? A construção da imagem é uma construção, não é realmente da noite pro dia. Mas, gente, vamos olhar realmente para isso aí. Eu acho que cada vez mais está sendo necessário, tá? Profissionais tem demais no mercado, mas o que difere você? O que faz com que eu contrate você e não outro que tem o mesmo currículo seu? Tá? E vamos construindo essa imagem com autoconhecimento, é a palavra-chave que eu uso para vocês, que eu uso com as minhas clientes, com os meus clientes, autoconhecimento, quem eu sou, o que eu quero, o que eu quero transmitir, né? Quais são as mensagens que eu quero passar, como eu quero construir essa minha carreira profissional, como eu quero ser visto como pessoa, quais são os meus valores, que isso é muito importante, tá? Nós falamos hoje muito
sobre isso, sobre autenticidade. Eu acho que autoconhecimento e autenticidade são palavras que precisam ser levadas para a vida. E mais uma vez eu agradeço pelo convite, tá? Espero ter contribuído aqui com os nossos ouvintes, e quem tiver dúvida também pode me seguir nas redes sociais, eu estou ali à disposição, tá? Para tirar qualquer dúvida de quem ainda tivê-las. Maravilha. Então, as redes sociais da Keila, qual é? Keila Moura, Personal Stylist. Lembrando que stylist é com S-T-Y L-I-S-T. S-T, isso. Stylist. Então, Stylist. Keila Moura Stylist. Keila Moura Personal Stylist. Oh, perfeito. Se jogar Keila Moura Personal, já vai sair. Maravilha, já aparece rapidinho. Já aparece. Você pode também olhar na descrição do vídeo aqui do Mesa dos Notáveis no YouTube. Muito obrigado, Keila. E agora finalizando com a Fabiana Lima. Muito obrigado pela participação, Fabiana. Eu que agradeço, porque é maravilhoso poder ajudar as pessoas a construir essa imagem, né, nesse conjunto que nós estamos oferecendo de informações, e as redes sociais é a sua vitrine. Então, eu vou dar só umas dicasinhas para vocês. Primeira coisa, conheça o seu público, né? A segunda, se coloque no lugar do seu público. Você se colocou no lugar dele? O que você criaria de conteúdo que iria te atrair? Crie o conteúdo, faça um planejamento de postagem, esteja frequente, não preocupe com o design da identidade, que tem que ter isso, não. O simples sempre funciona, então não preocupe, não é isso que vai fazer a diferença na sua rede social, de você colocar um post amarelo, azul, não vai ser isso, a mensagem que você está passando é o que vai fazer o diferencial, tá? Responda aos comentários, olha as análises internas, né, dos softwares que a gente usa hoje, e estude. A gente tem tudo hoje de graça dentro do YouTube, a gente tem tanto material bom, então busque informações, tenta se encaixar nesse meio e se resguarde também na hora de não mostrar muito sobre a sua vida pessoal, porque aonde você se resguarda a sua vida pessoal, você não cria julgamento se você é boa ou não no que você está tentando vender. Então, coloca essa blindagem, mostra o que você precisa. Os seus problemas não precisam ir para as redes sociais, né? Problema a gente resolve olhando no olho. Então, lá não é o lugar para poder colocar esses problemas pessoais. Maravilha, não é o lugar de lavar roupa suja, não é na internet. Não. Eu não tenho como sair de um programa desse sem agradecer, muito obrigado. Essa mesa aqui não é só multidisciplinar, mas é uma mesa de sucesso, e eu saio uma pessoa muito melhor daqui. Tô saindo com várias dicas, agradecendo a você, ouvinte, que participa, que manda a sua opinião. Não deixe de seguir as nossas notáveis e continuar recebendo essas dicas, e é claro, fique com a gente, acompanhe pelo YouTube esse programa, envie para quem você acha que precisa ouvir ele também, e com certeza nos encontramos em uma próxima edição na semana que vem. Forte abraço, ouvinte, muito obrigado pelo carinho e até lá.